Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a relatividade especial de Einstein, ou em outras palavras, a relatividade restrita de Einstein. Então, dando prosseguimento ao nosso modesto e introdutório curso, vamos então falar agora vamos tentar, a partir desta aula, demonstrar as transformações de Lorentz, iniciando no contexto de duas dimensões, a saber, a dimensão CT, ou seja, velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo, representada pela letra C, multiplicado pelo parâmetro de evolução temporal T, e a outra dimensão, a dimensão do eixo X. Então nós vamos considerar um espaço-tempo em duas dimensões, um espaço-tempo bidimensional, cujo eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo CT, certo? Onde T é o parâmetro de evolução temporal, em outras palavras, o tempo, e C é a velocidade de propagação, é o módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Muito bem. E assim escolhemos para efeito de simplicidade, de simplificação algébrica e de simplicidade matemática. Então, agora vamos usar um diagrama espaço-tempo tal como utilizado em aulas anteriores, no contexto do nosso curso. Então vamos falar sobre transformação ou transformações de Lorentz. Agora, em que contexto vamos reduzir de 4 dimensões, que é exatamente o espaço-tempo da relatividade especial de Einstein, é o espaço-tempo de 4 dimensões. As 3 dimensões estudadas no contexto da relatividade de Galileu, x, y e z, representadas pelos eixos coordenados x, y e z, com um acoplamento aí, algébrico no contexto da geometria diferencial, de um espaço de 4 dimensões, mais especificamente um espaço-tempo, onde a quarta dimensão é representada pela multiplicação do módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética multiplicado pelo tempo. Muito bem, então, agora em duas dimensões, vamos considerar duas dimensões. Em duas dimensões, vamos considerar assim, espaço-tempo de duas dimensões. Como? Assim, x e ct, onde c, nós já sabemos, c é igual à velocidade, o módulo da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, ou assim, velocidade da luz, por assim dizer. Então, de modo que x apresenta unidade de comprimento e ct, velocidade multiplicada por tempo, também apresenta unidade de comprimento. Muito bem, então agora vamos tentar, aqui módulo da velocidade vetorial, vamos escrever assim, luz vetorial de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, em vácuo clássico. Muito bem. Então, nós vamos considerar aqui o diagrama espaço-tempo assim. Aqui o observador O1 e vamos colocar o observador O1 e o observador O2.
vamos admitir que as linhas de mundo, as linhas espaço-temporais, né? Esta é uma linha do tipo linha espaço-temporal, ou trajetória espaço-temporal, ou linha de mundo, como queira, para o observador 1 e linha de mundo para o observador 2. Vamos considerar que o observador 2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador 1, de modo que o observador 2 é um observador inercial em relação ao observador 1, e do mesmo modo, no sentido contrário, o observador O1 é um observador inercial em relação ao observador O2. Então estamos considerando um par de observadores do tipo inerciais. Então vamos considerar aqui um maquinário, um aparelho que emite ondas eletromagnéticas, e então vamos considerar a propagação de ondas eletromagnéticas até um determinado ponto, e aqui vamos considerar, está mal desenhado, vamos usar outra cor. Aqui vamos considerar aqui, assim, aqui um ponto, e agora nós temos esse ponto. São pontos no espaço-tempo de duas dimensões, né? Nós precisamos entender que aqui é x e entender que aqui é CT. Então, considerar também que o observador 1 e o observador O2 coincidem, né, neste ponto do espaço-tempo, que é o ponto x igual a 0, e CT igual a 0. Então, nós vamos admitir que há essa coincidência no espaço-tempo, não é? Com a origem do sistema de coordenadas desse espaço-tempo de duas dimensões. Aqui é CT, e aqui é X. Muito bem, então nós vamos considerar aqui um ponto P. Vamos considerar este ponto, e nós sabemos que, com base no que nós estudamos em aulas anteriores, a linha de mundo de uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo é tal que o módulo da velocidade de propagação é igual a C, e o ângulo é de 45 graus, não é? Desta linha de mundo de uma onda eletromagnética. O ângulo é de 45 graus em relação ao eixo X e de 45 graus em relação a CT, de modo que nós temos uma geometria do tipo, uma figura geométrica do tipo triângulo retângulo, em que esse lado é sempre igual a esse lado, embora o desenho esteja mal traçado e fora de escala, mas esse lado na horizontal é igual ao lado na vertical, para a evolução da linha de mundo de uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo. Então, aqui nós sabemos que esse ponto P, nós temos aqui CT, vamos utilizar essa nomenclatura, e aqui nós temos X. Muito bem, esse é um ponto P genérico, que é aferido, medido por ambos os observadores iniciais, O1 e O2. Então, aqui nós temos, uma vez que nós temos um triângulo retângulo, embora mal desenhado, então esse lado corresponde a esse lado, e esse lado, essa evolução do eixo X corresponde à evolução em CT. Muito bem. Então, nós temos esse ponto, esse lado correspondente a esse lado. Se esse lado é X, esse lado é X também. Então, nós temos aqui CT menos X, aqui indicando essa posição. Aqui nós temos, trata-se ainda da evolução de uma onda eletromagnética, e, portanto, a linha de mundo faz 45 graus em relação ao eixo CT.
Então esse lado também tem medida x, uma vez que para retornar ela evolui ainda de x para 0 no eixo x, então nós temos x aqui, e então esse lado também é x, então nós temos aqui CT mais x. Muito bem. Aqui nós temos o observador O1 e o observador O2, nós vamos indicar o observador O2 como O sobre índice linha, e então nós temos CT' menos x', então linha é a nomenclatura em relação, não é? Tal como medido em outro observador, então nós vamos utilizar a nomenclatura linha. Aqui nós temos CT' mais x, considerando que a onda eletromagnética propaga-se a sua linha de mundo com 45 graus em relação a qualquer que seja o observador. Então nós temos aqui a evolução de x' em relação ao observador O2', e essa variação de x' no eixo x equivale à variação em termos numéricos no eixo da evolução temporal, ou seja, no eixo CT. Então, se nós temos CT' aqui vamos CT' tal como medido aqui, não é? Então CT', então nós temos CT' menos x', a exemplo desse, e CT' mais x', uma vez que, embora mal desenhado, mas a linha de mundo está sempre a 45 graus em relação a CT e também 45 graus em relação a CT'. Então agora nós entendemos que esse ponto é um ponto que é equivalente equivalente conforme medido por O1 e conforme medido por O2. Então nós vamos aqui indicar O1 por O, observador O, e O2 por O sobre índice linha. Vamos indicar dessa forma, de modo a utilizarmos esse sobre índice linha para facilitar a nomenclatura. Então observador 1, observador 2, redenominados como observador O e observador O sobre índice linha, para facilitar o uso da nomenclatura das variáveis. Então nós temos variáveis medidas pelo observador O' e variáveis medidas pelo observador O. E esse ponto é um ponto comum, de modo que esse ponto é aqui identificado como CTx em relação ao observador O1 ou observador O, e esse ponto, uma vez que coincidem, né, no espaço-tempo bidimensional, então nós temos CT sobre índice linha e x sobre índice linha. Muito bem. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos a partir da análise desse diagrama. Muito obrigado a todos.